ela diz que, apesar do que ela acabou de falar sobre a voz infantil representar Deus, por isso a mensagem paradoxal, que você se incomodou que nos últimos 7 dias aproximados, mas mais para os dias de hoje do que os últimos 7 dias para trás, sentiu-se mais firme, mais disciplinadora e, portanto, julgando-se talvez criando marcas ou sendo severa demais com Felícia, sua filhinha. Impressionante a precisão de toda a fala da nossa mestre espiritual. A supraordenação de nossa mestra Eugênia Aspásia, impressionante trazer a precisão do tempo e palavras que eu pronunciei e eu me sentindo com tanta culpa. Sabe como você ouve algo e fica sentindo um alívio? Vai começando a dar um alívio e o choro alivia e as palavras aliviam você e você vai se sentindo mais leve, sentindo assim que eu tenho essa responsabilidade, foi me delegada a responsabilidade da maternidade. Então essa firmeza, essa assertividade que tive, até me senti um pouco a mais. Então eu estava me sentindo assim, que podia trazer marcas em minha filha. Isso eu não estava me perdoando por estar com essa possibilidade de ter trazido marcas profundas no coração da minha filha, no espírito da minha filha. Então foi um momento de salvamento, de cura. Eu estava achando que estava falhando como mãe, sendo com essa agressividade, que achei até agressividade, pode usar a palavra. E eu orei muito, pedindo ajuda para não estar levando esse sofrimento ao coração do Fefe. E pedi muito a Nossa Senhora, a nossa mestra Eugênia Aspásia, a espiritualidade que me ajudasse, que me ajudasse para que eu não cometesse esse erro grave com minha filha. E ela diz que o que ela falou sobre o Cristo interior e as forças do plano sublime que se exteriorizam com mais facilidade ou com caráter de preferência por intermédio de crianças não concerne aos episódios havidos nessa semana, porque você sentia Felícia um pouquinho mais, como se diz em Sergipe, atacada, danada. E esse atacada e danada refletem o que de fato está acontecendo em termos mediúnicos e espirituais, ou seja, uma interferência de forças da desagregação, conturbando-lhe o lar. Você chegou a especular isso. Ela está sofrendo obsessões. Isso é para me tirar do próprio eixo. Mas eu vou agir com firmeza porque tem uma criança no meio a ser educada. E, por gentileza, você me diga se isso aconteceu e gerou-lhe conflitos, pelo que eu estou captando. Qualquer falha atribua a minha pessoa. Eugênia diz que você foi em prece, chegou às lágrimas, em conflito, pedindo ajuda a esse assunto com Fefe, e porque julgava que poderia estar criando marcas essa semana, o que está acontecendo com Fefe, mas que você se posicionou muito corretamente em agir de maneira firme, porque, não obstante, mitológica e arquetipicamente, a figura de criança, Jesus disse àqueles que se assemelharem a crianças. Às vezes uma criança se assemelha a um adulto, e é um adulto danado, falando de danação, atacada, debaixo de ataque de forças tenebrosas. Foi nesses últimos 7 dias, a partir do dia que eu recebi, voltando um pouco os 7 dias, teve mudança de comportamento de Felícia, de Fefe. E na véspera de que eu recebi a mensagem, foi que aconteceu o fato realmente mais grave, assim, da minha intervenção mais direta, efetiva, e pensamento de que era uma obsessão, que Fefe estava muito danada, e veio a palavra danação na minha mente, e eu, nesse momento, reagi, assim, de não posso pensar isso. Ficava com receio de pensar que minha filha estava sofrendo atacada, por forças da desagregação. Foram padrões que nunca tinham acontecido dessa forma. Crianças como adultas
anciãs, podem trazer experiências tanto das faixas supraconscientes como expressões primitivas, animalescas, viciosas ou malevolentes de zonas extracorpóreas do mundo espiritual. Então, Gileu, quando você puder enviar uma confirmação sobre esses pontos que apresentei em nome de Eugênia Aspásia, agradeceria. Eu vou voltar à psicografia, é o tempo de vocês voltarem a fazer preces. Eu pediria a gentileza de que as pessoas não cobrem da espiritualidade mensagens, porque eles já sabem o que seja útil e necessário para o grupo todo e vão selecionar. Não há uma intenção de enviar mensagens a todas as pessoas presentes. Observem que há um padrão de as pessoas dirigentes mais antigos da casa receberem com mais frequência. Eu não sou um médium para estudo de averiguação de fato de provas de mortalidade da alma. Apenas as pessoas de bom senso percebem que eu não posso estar em contato com a intimidade e a rotina dessas pessoas e que, obviamente, isso se trata de uma manifestação do plano do bem. Não só pelo conteúdo das mensagens, o conteúdo exarado nessas mensagens, mas também pela impossibilidade prática de eu ter acesso a essas informações por via sensorial vulgar, ou seja, pelos 5 sentidos do corpo físico. Normalmente eu assisto essas reuniões em fone de ouvido, como estou aqui agora. Eu estava com Felícia ao meu lado, e Felícia sempre fica querendo chamar atenção, me fazendo perguntas, enquanto eu estou ouvindo e assistindo a aula. E dessa vez, neste dia, Fefe não fez nenhuma pergunta, estava no padrão de tranquilidade, brincando sozinha, interagindo no joguinho dela. Então foi impressionante já a mudança de comportamento de Fefe durante a reunião. E depois, no outro dia, a mesma atitude. Fefe, um dia tranquilo, um dia em paz, mais amorosa, dizendo que me amava. Então, assim, o padrão de Fefe voltando ao normal, um padrão de amorosidade, de estar mais próxima, de estar mais tranquila, mais em paz. E eu mais feliz como mãe de ver minha filha assim, tão feliz. E estes assuntos trazidos na mensagem bênção de nossa mãe Mestra Eugênia Aspásia para mim, eu não tinha comentado com ninguém, muito menos com Benjamin. Mami não sabia de nada que estava acontecendo. Eu não partilhei com ninguém encarnado, mas os desencarnados, as desencarnadas, estavam me acompanhando. Eugênia pede então para dizer que esse estado de turbilhão que é próprio do cristão e da cristã, que deve estar no mundo sem ser do mundo, todas e todos nós, percebeu-se assim agitada a figura, e é claro que isso, assim como a mensagem para Gileu, vai tangenciar questões para muitas e muitos de vocês. De Cristiane Carmelo, que percebia-se não só bastante confusa nas suas vivências oracionais e meditativas diárias, como naquela de reservar-se no horário estipulado a meditação em grupo, que é remanescente das nossas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual, sentindo não só esses momentos de recolhimento nos últimos 10, 15 dias, 10 dias a 2 semanas. Eu estava num padrão exatamente como ela falou. Eu confirmo tudo, porque foi muito intenso, exato o que ela falou, 2 semanas atrás. E ela citou que das minhas preces, ela citou do meu recolhimento. No meu recolhimento, na terça-feira passada, foi assim, foi muito intenso. Eu parecia que estava aterrorizada, eu parecia que eu ia ficar louca. Eu senti, eu pedi
pelo amor de Deus, eu acho que eu não estou em mim. Na hora que ela falou, era como se eu sentisse uma cura dentro de mim. É indescritível esse momento, sabe? Eu não sei como transformá-lo em palavras. Uma conturbação que não parecia ter trégua, porque a miúde você passa períodos de alguns dias sentindo-se mais atacada, para usar a mesma expressão que utilizamos na mensagem para Gileu, mas 2, 3 dias, 4 dias no máximo depois, você já está voltando ao seu normal, assim ela me disse. Nada disso, nem de Ângela ou Cristiane, elas me falaram. Nem essa questão desse padrão de Cristiane. Se alguma coisa que eu disser que eu conheço, eu falo para vocês. E o que eu não falar é porque são assuntos que a Eugênia me traz e que são novidades para mim, assim como para os que ouvem, as que ouvem, não apenas para Cristiane, na medida em que o que eu estiver filtrando de Eugênia Spazio estiver fidedigno ao que a orientadora espiritual deseja exprimir para sua destinatária escolhida como interlocutora neste momento. E não só, em vez de 3 ou 4 dias depois você recuperar o seu estado, voltando aos poucos que seja, então apenas, mesmo que paulatinamente, retornando ao seu estado normal, de equilíbrio, de estado reverente, de melhor concentração nas preces, dessa vez não. Por mais de 10 dias, para facilitar a sua recuperação de memória, para que você se rememore mais facilmente, não adiantou que reiterasse fervorosamente pedidos de socorro, porque você parecia conturbada. O meu padrão era geralmente, de 3, 4 dias, não passava disso, logo eu me recuperava. E dessa vez não, foram as 2 semanas exatas. Eu parecia justamente isso, que não ia acabar. Aí eu suplicava. Eu nunca tive tão perturbada e tão cheia. Parecia um pandemônio mesmo que eu estava vivendo, que eu vivi. Notava, às vezes, com lembrança mais vívida, a figura de seu pai, o general Carmelo, e até de Chico, o pai biológico de seus filhos, de sua filha e seu filho, mas considerava que estava tudo emoldurado em uma vibração de assédio perturbador e que por isso você não poderia confiar como socorros do plano do bem. Quando ela falou sobre meu pai e sobre Chico, meu pai desencarnado e Chico também, quando eu começava a fazer as minhas preces, nessas 2 semanas, eu ficava muito desesperada, porque esse realmente não era o meu padrão de desespero. Então eu estava muito agressiva em casa, eu estava sem paciência. Então assim, eu dizia, meu Deus, cadê meu coração? Para onde foi? E o que é que eu tenho? Como é que pode um negócio desse? E eu não tô em mim. Isso aí está estranho. E eu tenho no meu quarto, tem o retrato de Eugênia, o retrato de meu pai e o retrato de Chico comigo. E aí eu olhava para eles e dizia, me ajudem por Cristo, porque essa não sou eu. Eu me perdi em algum lugar, não sei aonde, mas eu imploro que vocês me ajudem. Mas ao mesmo tempo eu dizia, não, isso é obsessão. Não está acontecendo isso comigo. Está errado, tem alguma coisa errada comigo. Não é costume meu fazer isso, não é. Foi completamente atípica essas 2 semanas. Quando eu fazia as preces, ele dizia assim, minha filha, você é uma cuidadora. Aí eu dizia, eu cuidadora? Longe de mim ser cuidadora. Eu não estudei para isso. Essa conversa eu tive com meu pai, entendeu? Essa semana. E Chico foi a mesma coisa, só que eu dizia que eu não estava sendo, que eu não fui uma mãe boa para meus filhos. E ele que devia ter ficado, e não eu. E aí vinha aquela agonia de chegar até a pensar, em dizer, não, eu não preciso mais ficar aqui. Já foi. Eu acho que eu já fiz minha parte. Meus filhos estão criados
e eu preciso, sei lá, cheguei a pensar, tamanha era a obsessão. Considerei uma obsessão, porque eu disse, não é possível que seja meu pai, não é possível que seja Chico. Angustiou-se, conturbou-se, amargurou-se, sentiu-se deprimida, desgostosa de viver, como que sabia que isso ia passar, mas estava preocupada com a demora da crise e nos pediu socorro. Ela fala: por isso viemos aqui trazer-lhe em nome de Iracema, seu guia espiritual, e de nós que também compomos esse conjunto de orientadores e orientadoras do plano do bem, essa côdea de consolação. Aí quando eu já estava chamando por um, chamando por outro, meu pai, aí eu disse, não, agora deixa eu ver. Aí comecei a fazer oração. Eu comecei a sentir irmã Iracema. E de novo comecei a pedir que ela intercedesse junto a Eugênia Aspásia, porque eu precisava de ajuda, eu precisava mudar esse padrão. Eu estou cuidando, né, de minha mãe, eu não posso ficar assim. É uma época muito difícil, e principalmente de terça-feira para cá. Vai passar? Uma equipe foi destacada ali para estar, equipe de assistentes espirituais, de terapeutas despojados de corpos de matéria densa e que são treinados nos tratamentos, treinados para ministrarem socorros energéticos e também no campo da desperturbação, ou seja, retirada de perturbadores desencarnados. Até notava que, estranhamente, nesse período, sua mãe estava muito mais calma, contrariando o que seria de se esperar. Você que se sentia mais irritada, mas ela parecia mais calma e parecia em alguns momentos como que reverberar uma voz do bem, tranquilizando-a, ajudando-a a voltar a seu eixo, o que lhe causou estranheza, porque é mais fácil que ela também não esteja bem e você se irrite por ela não estar bem. Mas ela lhe parecia melhor. Nesses períodos que a nossa mestra fala de perturbação, de dificuldade que eu tenho, minha mãe também fica assim. E justamente agora, minha mãe ficou bem. E ela estava tranquila, calma, serena, uma anciã. E eu, uma menina esperneando. Ela foi quem me ajudou, né? Vários momentos que eu perdi a linha, que eu perdi a cabeça, ela fazia, não, minha filha, a vida é assim mesmo, eu já estou acostumada, vamos em frente. E foi uma coisa bem específica desse período. E aquilo que Eugênia ela acabou de fazer referência, velhos e crianças podem ser canais das forças do bem. Eu não comentei isso com ninguém. Ele não podia nem como imaginar que eu estava nesse padrão. Interessante que hoje, quando a gente acordou, estávamos tomando café, minha mãe me relatou, disse que no horário da nossa reunião fechada, ela sentiu uma paz muito grande. Ela disse, não, foi interessante, porque eu me acordei, depois daqui a pouco eu senti uma paz, eu fui sentindo uma paz e adormeci. Ela não acompanha a reunião fechada, eu assisto no meu quarto, de fone de ouvido. Pronto, Cris, o assunto que ela desejaria dirigir a você em pacote entrelaçado de temas. Muito agradecida por a imensa misericórdia da nossa mestra Eugênia Aspásia de trazer essa mensagem para mim. Obrigada, mestra Eugênia Aspásia, obrigada, mamãe. Obrigada a todos, porque o céu chegou para mim. Ao nosso amado Mamim, por ser canal do céu para todos e todas nós, para toda a humanidade. O céu me ouviu. Muito obrigada. Agradecer por a misericórdia dessa encarnação Marco, de estar nessa casa sagrada, de saber que somos ouvidas, amados, amadas, assistidos, assistidas,
que elas e eles existem, que nos socorrem, nos amparam. E sempre agradecida demais a mim por trazer essa fala de Eugênia para mim e para todos nós, né? E que nós precisamos fazer a nossa parte, abrir nossos corações e servirmos como pudermos, fazermos o nosso melhor, fazermos sempre. Muito obrigada, gratidão, minha gratidão eterna.